Olá, aqui é Michele Munaretti. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor, hoje eu venho lhe dizer que estou com uma confusão de sentimentos dentro de mim. Um dia lhe digo que eu não vejo saída e parece que as orações não surtem efeito. No outro dia, oro dizendo que hoje, ao invés de vir à tua presença pedir, chorar, reclamar, venho agradecer, porque o Senhor é misericordioso e o tempo da transformação despontou na minha vida. A verdade, Senhor, é que a minha vida nessa situação que eu estou vivendo está parecendo uma montanha russa, com altos e baixos. O que eu percebo é que ainda não sei lidar com os teus propósitos e me sinto perdida e angustiada. Um mix de emoções e sentimentos batem à minha porta. E o que eu quero é crescer na tua presença, é voltar ao primeiro amor, é saber que o Senhor me amou primeiro e por isso posso confiar em ti, nas tuas promessas, no teu cuidar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Terminei a prosa passada falando da transformação que o Senhor começou no meu casamento. Digo começou porque um bom vinho precisa de anos para chegar a ser uma boa safra. A fermentação do vinho pode durar desde alguns dias até várias semanas. Isso também depende da quantidade de açúcar presente no mosto e as condições climáticas às quais o mosto é submetido. Os vinhos tintos de qualidade chegam entre 10 e 15 anos. Já os vinhos de guarda, de safras especiais, podem ultrapassar os 50 anos para maturação. Voltando para a transformação, no vinho, depois que a fermentação acontece com o aumento da temperatura, essa fermentação pode durar alguns dias até várias semanas. No casamento, pode durar anos, até o casal entender a dinâmica de todo o processo. Entender aquilo que agrada ou não o seu parceiro ou parceira. Compreender, respeitar, aceitar e muitas vezes até mudar. Sim, isso mesmo, para que o casal viva em harmonia, vale a pena experimentar comidas que até então não faziam parte do seu paladar. Se for para deixar o parceiro ou parceira feliz, frequentar lugares e conviver com pessoas em prol do casal. Deixar de pensar em si mesmo e pensar no outro. Aprender a se misturar. É exatamente isso que acontece com o vinho. Devemos liberar aquilo que não faz mais sentido para os dois e absorver aquilo que trará paz e harmonia dentro do lar. Sabe o porquê que a água foi colocada dentro de talhas de pedra? Não foi porque não tinham vasos de barro ou de cobre ou outro tipo de material. O Senhor Jesus pediu para usar talhas de pedra porque a pedra foi usada como exemplo no livro de Ezequiel para descrever o coração antes dele ser transformado. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, diz assim: Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Ou seja, o Senhor fala de um coração transformado, mostrando assim mais uma vez nessa passagem a importância da transformação que precisa ocorrer em um casamento. Após as etapas já descritas anteriormente de fermentação do vinho, é comum que restem no fundo do tanque as chamadas borras, isto é, sólidos como leveduras, bactérias, matéria orgânica. Nesse sentido, o ato de trasfegar é justamente fazer a transferência para o tanque sem essas impurezas. Trazendo para o casamento, trasfegar seria transferir o casamento para um nível mais elevado de intimidade, amizade e compaixão um pelo outro. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 28, está escrito: Assim, também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E para as mulheres, no livro de Provérbios, no capítulo 31, descreve bem como deve ser a esposa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. O Senhor Jesus falou em trasfegar quando ele disse: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e depois lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Ao tirar e levar ao mestre-sala, o Senhor mostra que o vinho foi transformado,
Ou seja, o coração saiu de uma condição de pedra para um coração obediente, e por isso o mestre Sala disse ao esposo: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Não sei se você conhece, eu particularmente conheci apenas 2 casais assim em toda a minha vida. Sabe quando o casal se mistura tanto um com o outro que depois de muitos anos de casados, esses casais não sabem mais viver sem o outro? Não falo de casais como os meus avós, que foram 2 águas apodrecendo juntas. Conheci 2 casais de idosos que, quando um morreu, passou poucos meses, o outro veio a falecer também. Sabe por quê? Porque depois que passou o processo de fermentação, o casal aprendeu a lidar com as diferenças, aprendeu a lidar com as interferências externas, como família, desemprego, beleza, religião, política, futebol, doenças e por aí vai. Liberaram aquilo que agradava o individual e aceitaram aquilo que agrada o casal. Por isso, depois de muitos anos presos juntos, misturados, quando um morre, a vida fica sem sentido para o outro. Não é à toa que o mestre Sala disse: mas tu guardastes até agora o vinho bom. Porque para chegar em um nível de cumplicidade tão grande, a ponto de perceber que a vida não tem valor sem o outro, é preciso anos de maturação. Se os vinhos de safras especiais podem ultrapassar os 50 anos para maturação, assim também será com o casal. Somente aqueles que chegam às bodas de 50 anos ou mais de casados, falo sem fingimentos, não me refiro a 2 águas apodrecendo juntas, mas falo de casais que realmente estão transformando e sendo transformados um pelo outro. Recebe esse título de vinho de safra especial. Agora, para obter um bom vinho, é necessário dispor de uvas de boa qualidade. Um conjunto de fatores influencia na qualidade dos frutos. Fatores como situação geográfica, clima, castas, solo, método de plantio e poda. Mas o que geralmente acontece é que a pessoa casa-se com uma cachaça e quer que a cachaça se transforme em um vinho de safra especial. Infelizmente, é isso mesmo que acontece com muitas pessoas. Não é à toa que muitos divórcios acontecem, sem contar aquela pessoa que se casa e se divorcia por várias vezes. Como assim? Não se planta cana-de-açúcar e colhe uvas. Para o vinho, um dos fatores para chegar a uma boa safra depende de onde a uva foi colhida, qual é a situação geográfica. Então eu te pergunto, onde você está procurando a pessoa que vai ficar preso com você para o resto da sua vida? Outros fatores importantes para o vinho chegar a uma boa safra são clima, castas, solo, método de plantio e poda. Então eu te pergunto mais uma vez, você conhece a família, familiares da pessoa com quem você vai ficar preso ou presa? Quais são os valores, as crenças que essa família tem? Como foi a educação que a pessoa recebeu? Como essa pessoa lida com finanças? Qual é a sua visão de mundo? A sua religião? Digo isso porque devemos diminuir o risco ao máximo que puder. Porque a quantidade de álcool que será produzido durante a fermentação do vinho depende de vários fatores. Alguns deles são a concentração de açúcar inicial do mosto e a temperatura do processo. Mesmo sabendo de tudo isso, a fermentação é inevitável. Haverá dias que você estará profundamente arrependido de deixar de ser livre. Uma vez vi uma mulher pedindo oração a um pastor porque o seu marido a tratava muito mal. E fez várias ressalvas e depois de muito falar, o pastor lhe perguntou: a senhora é a primeira esposa do seu marido? E ela respondeu: sou a 3ª ou 4ª, se eu não me engano. Então o pastor disse: minha filha, precisamos ter cuidado ao casar-se. Mulher nenhuma transforma homem. E isso é verdade, ninguém transforma o outro. É preciso os dois se transformarem juntos. O processo de transformação não acontece sem que um não queira. Por isso, cuidado ao escolher a sua uva. Cachaça é álcool puro, desce amarga e nunca se transforma. Entendeu por que o Senhor precisa estar nas nossas bodas desde a concepção dela? Orar, perguntar a Deus é imprescindível se a pessoa escolhida por nós é de fato a pessoa também escolhida por Ele. Vou falar agora um pouco da composição do vinho, que é formado
por 85 a 90% de água, de 7 a 24% de álcool, de 1 a 8% de ácidos, de 1 a 15% de açúcares, sais minerais e orgânicos, compostos fenólicos, aldeídos, éteres e glicerina. A maior quantidade de substância no vinho é a água, que durante todo o processo é acrescentado os outros componentes para transformar aquilo que era sem gosto, sem cor e sem cheiro em um vinho de safra especial, com uma boa coloração, um cheiro agradável e um gosto que agrada o paladar de quem o possui. Para terminar, quero dizer que a transformação não é sobre quem preenche os nossos vazios, mas sobre quem sabe criar dentro de nós o seu espaço. Por hoje é só. Acompanhe as próximas histórias do Oração e Prosa. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!